Antes de mais, é um prazer imenso estar aqui convosco para falar convosco sobre como dinamizarmos apresentações impactantes à distância. Espero que se encontrem todos bem com as vossas famílias, em segurança e obviamente com toda a saúde. E obviamente olhar para o lado positivo que estas tecnologias nos conseguem aproximar. Apenas algumas regras em relação ao webinário. A primeira é que nenhum de vocês tem a possibilidade de estar com a câmera ligada ou com o microfone, por isso vamos fazer aqui algumas pausas, entretanto, pela hora de formação. Vocês têm um chat que conseguem ver todos no meu ecrã do vosso lado, em que podem colocar as questões todas que vocês tiverem, e eu vou, à medida da formação, vou lendo aquelas que conseguir responder. No final iremos abrir uma parte de debate, ou pelo menos de perguntas da vossa parte, que é sempre a parte mais interessante de todas, digo eu, neste tipo de webinários, em que possam colocar as questões que vocês desejarem. Devem conseguir ver também o meu próprio ecrã, por isso é uma apresentação que irá ao longo desta hora de trabalho. Okay? Por isso, o objetivo não é de todo nós temos uma formação intensa e exaustiva, porque o tempo assim o limita, obviamente, mas a ideia é vocês, estando aí desse lado à distância, se calhar em várias partes do país, poderem ter acesso a algumas dicas daquelas que eu considero importantes para vocês fazerem apresentações com impacto à distância, ok? Por isso, antes de passar à apresentação propriamente dita, vou-me só apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Tiago Santos, já está escrito na própria apresentação, por isso não é difícil de conseguirem ver. Faço formação na área de técnicas de apresentação, ou pelo menos de apresentação em público digamos, há mais de 10 anos, ou seja, eu trabalhei, a minha formação de base é História, por isso comecei a dar aulas, acho que foi a minha primeira grande experiência enquanto apresentador para o público. Depois fiz mestrado na área da Sociologia, Cidades e Culturas Urbanas, e a partir do momento em que estive a trabalhar no Grupo Jerónimo Martins, passei para o Grupo Porto Editora. No Grupo Porto Editora tive o acesso a fazer muita formação na área comportamental, na área das ciências sociais e humanas, psicologia social, se assim quiserem, e para além disso, naquilo que é o desenvolvimento humano e naquilo que são agora as soft skills que estão tanto na moda. Nessa época da Porta Editora, comecei a perceber a influência que algum tipo de técnicas nos podem dar para criar mais impacto no outro, para sermos mais assertivos na comunicação. E passado vários anos comecei a trabalhar como consultor ou como formador de várias entidades. Já trabalhei com muitas áreas de negócio, desde a área de desporto, a área de seguros, banca, etc. Em termos de outro tipo de formações, fiz um Master em PNL, por isso nós vamos ter também aqui um webinário com a Galileu dentro de 2 semanas sobre PNL, que serei eu também o responsável por ela, por isso se quiserem depois aprender algumas dicas de PNL também podem se inscrever nesse mesmo webinário. Fiz também uma certificação internacional de Storytelling, fiz muito trabalho na área de desenvolvimento da economia comportamental, por isso uma série de formações que me trouxeram até ao dia de hoje, em que trabalho áreas de liderança, parte de comportamento, como nós podemos aqui influenciar algumas, ou seja, aquilo que na economia comportamental se chamam, como é que nós podemos mudar alguns nudges, algum tipo de situações no nosso comportamento que influenciam os resultados, ok? E por isso, em termos de formação de hoje, aquilo que nos resta, a ideia será essa mesma, é que nós possamos trabalhar não apenas conceitos vagos, mas que vocês possam ter aplicabilidade àquilo que é o vosso dia-a-dia, ok? Por isso, como podem ver na imagem, eu costumo dizer que tudo isto é trabalho na área da comunicação e por isso esta imagem é relacionada com isso mesmo. Todos vocês que irão ver aqui são técnicas para vocês comunicarem de forma mais impactante. Por isso, qual é que é o desafio para a sessão de hoje? Temos 7 princípios que eu considero fundamentais para fazer apresentações em público com impacto. Ou seja, autoconhecimento, linguagem não verbal, storytelling, menos é mais, o poder das palavras e dos números, um período para perguntas e o treino e feedback. Ok? São mais ou menos as 7 dicas que nós iremos passar de uma forma, digamos, rápida, não podemos fazer uma imersão sobre cada uma delas, porque obviamente não teremos tempo. Como o que eu acredito também é que, para além disto, há aquilo que é um núcleo fundamental que vos define enquanto, digamos, enquanto pessoas, onde aquilo que é para fazer uma boa apresentação com impacto, remotamente ou fisicamente, ok? Por isso, em termos de núcleo, temos a questão da preparação, conhecimento e atitude positiva, e vai ser aqui que nós vamos começar. O que é importante, ou seja, em termos de preparação, o que é fundamental para vocês terem uma apresentação com impacto?
é basicamente o cenário todo que eu tenho à minha volta. Ou seja, para vocês terem uma noção, antes para preparar este webinário, para além do meu trabalho pessoal em termos de pesquisa de informações, etc., tudo aquilo que é o conteúdo, tem que haver sempre uma questão de logística e eu acho que essa é uma das áreas fundamentais para quem está a fazer neste momento reuniões e apresentações remotamente. Okay? Primeiro, a plataforma que deve ser usada, nós devemos estar perfeitamente dentro dela, ou seja, eu trabalho com várias aplicações em termos de reuniões ou de apresentações remotamente, seja o Zoom, seja o Meet, seja o Adobe Connect, etc. Todas estas aplicações têm as suas particularidades. E o que muitas vezes acontece é que se vocês certamente têm feito muitas formações também ao longo deste período de quarentena, é que muitas das vezes há problemas, digamos, técnicos ou problemas que nós percebemos que não foram antecipados. Seja porque a conexão não é ideal, ou seja, por exemplo, ontem tivemos em testes com o responsável da Galileu em termos de internet e eu tinha, por exemplo, uma internet usada Wi-Fi com sinal um bocadinho lento ou extremamente demorado e fazia com que vocês, por exemplo, se eu não tivesse feito isso de uma forma antecipada, estaríamos hoje certamente com problemas na conexão, vocês teriam a ouvir mal e seria injusto para vocês porque vocês estão a investir 1 hora do vosso tempo por falta de preparação do nosso lado. Ok? Por isso, há uma série de... Quando referimos preparação, não é só a parte do material, seja uma boa luz que tenha a vossa volta natural, seja ter a questão dos 2 ecrãs seja a questão dos 2 ecrãs que possam ter acesso, seja todo o material e todo o PowerPoint perfeito. Ok? Estão-me a dizer que estão em navegação com cortes? É isso? Ok, conseguem-me ouvir melhor agora? Eu deixa-me de ouvir porque eu deixei de falar, sim. Ok, perfeito. Eu acho que sou eu que estou a bater com entusiasmo, estou a bater com as mãos na mesa e por isso é que faz algum barulho. Peço desculpa. Ok, por isso. Em termos de preparação, ou seja, tem a questão da tecnologia, a parte tecnológica que é fundamental vocês poderem preparar. E depois há outra questão importante, e quando falamos em preparação, falamos a 2 níveis. Ou seja, falamos no primeiro nível de vocês poderem, de alguma forma, conhecer bem com quem vão contactar. Ou seja, por isso mesmo, neste momento as redes sociais têm muita informação. Imagina, se vocês estão a falar com algum cliente e se têm alguma informação relacionada com o cliente, vocês podem e devem começar de alguma forma a fazer uma antecipação desse mesmo trabalho. Ou seja, desde o LinkedIn é uma ferramenta extraordinária. Felizmente temos uma formação, ou melhor, há várias formações na área do LinkedIn que poderão fazer. Por isso, tudo o que é redes sociais, vocês poderão encontrar todas as informações relacionadas com aquilo que são os vossos interlocutores e fazem um trabalho prévio em termos de preparação. Okay. A segunda delas, e é importante, nós muitas das vezes neste tipo de apresentações esquecemos aquilo que é os nossos objetivos, os nossos propósitos, etc. E é fundamental que previamente nós possamos parar e refletir sobre aquilo que é o nosso propósito em termos de mensagem. O slide que agora aqui tem é um slide que eu retirei quando estava a fazer formação de storytelling, quando faço formação de storytelling, e que pode ser adaptado perfeitamente a qualquer tipo de apresentação ou reunião em público que vocês possam ter. Que é o que está relacionado, ou seja, fazerem a vocês próprios, quando estão a preparar uma apresentação, qual é o vosso principal objetivo da mensagem. Ou seja, uma das coisas que nós percebemos remotamente é que o tipo de impacto que nós temos de ter na nossa mensagem é completamente diferente. Ou seja, nós não podemos esperar uma formação extremamente longa, de 8 horas em termos remotos, porque o impacto que ela tem será muito menor. Ok? Por isso, é fundamental que a mensagem que seja passada seja o straight to the point, seja direto ao objetivo. E por isso, é fundamental que vocês, à partida, antes de fazer essa apresentação, definirem qual é o vosso objetivo. Depois, obviamente, qual é a mensagem que querem transmitir, o que é que vocês pretendem que o outro lado, que o público sinta, veja ou escute. Ou seja, que tipo de materiais é que devem usar. Quanto mais vocês colocam vídeos, é claro que podem ir a uma parte mais emocional. É claro que isso vai-lhes ocupar vai-vos dar algum transtorno, em que, por exemplo, podem ter alguns problemas técnicos em relação
por exemplo, a mudar para o vídeo para poder ser visto, ok? E depois, obviamente, se vocês fizerem um estudo prévio do vosso cliente ou do vosso interlocutor, que tipo de informação é que ele mais valoriza? Que tipo de informação, se é visual, se é auditiva, que ele vai mais valorizar? E essa mesma informação é aquela que vocês devem fazer questão. Por isso, a preparação, como dizia alguém muito célebre, falhar a preparação é preparar a falha. E por isso, a preparação é fundamental para que tudo corra pelo melhor. A segunda questão que eu gosto sempre de referir é aquilo que é o conhecimento que vocês têm daquilo que estão a lecionar. É claro que o conhecimento é algo extremamente vago e, na maior parte das situações, nós somos a pessoa que mais domina o assunto daquilo que estamos a transmitir. Eu aqui recordo-me sempre de uma história que me contavam, ou melhor, que eu quando trabalho muito na área das vendas, e um antigo diretor meu de vendas dizia-me algumas vezes que trabalhar a venda de um produto ou fazer o pitch de um determinado tipo de produto deixa de ser fundamental aquilo que nós sabemos sobre o produto. Porquê? Porque nós sabemos a técnica, sabemos usar a argumentação, sabemos usar todo tipo de argumentação para conseguir chegar ao cliente. Eu sou completamente contra essa ideia. O que eu acho é que quanto mais nós soubermos ou tivermos um grande conhecimento, seja dos nossos produtos, seja daquilo que é o nosso mostruário, seja daquilo que é o nosso pitch, seja daquilo que é as nossas próprias características, mais depressa vamos contactar o outro. E, aliás, uma das coisas que eu faço mais nesta quarentena e tenho essa possibilidade é ter grande oportunidade de ler coisas que eu não estava a ler anteriormente, não tinha tanto tempo para isso. E, para além disso, a reler livros que se calhar tinha lido há 10 anos atrás e que hoje me fazem muito mais sentido, ou pelo menos hoje que eu vou ter uma interpretação diferente desse mesmo livro. Ok? Por isso, o que eu acredito é que, felizmente, o conhecimento está sempre em evolução e acho que esta pandemia, uma das coisas que nos está a ensinar é que nós, de facto, não sabemos tudo, mas, por outro lado, quando nós colocamos o nosso esforço todo num determinado tipo de sentido, as respostas não acabam por aparecer e, por isso mesmo, a vacina estar a ser, do ponto de vista histórico, a maior resolução, a maior rapidez de encontrar uma solução. Por isso, se vocês quiserem de facto ser melhores em alguma das áreas, seja na vossa área técnica, seja uma área muito mais comportamental, vocês encontram felizmente muitas plataformas. Aliás, e o facto de vocês estarem cá hoje presentes no webcast significa exatamente isso mesmo, que vocês estão à procura de mais conhecimentos, de outro tipo de informação, para que vocês possam evoluir as vossas competências, as vossas que são soft skills, ok? E a terceira delas, uma que eu relaciono sempre com a atitude positiva, que tem a ver com o facto de nós encararmos nas dificuldades as oportunidades, ok? Eu acho que também aqui damos uma espécie de guru emocional e podíamos dizer perfeitamente que este é o tempo para nós aprendermos a viver família, etc. Tudo aquilo que vocês já ouvem diariamente. Nesta oportunidade, aliás, acabei de ter realizado muitos webcasts, muitas formações. Há sempre aquela velha máxima que é, em períodos de chuva, há quem venda guarda-chuvas e há quem se esconda em casa. Ou seja, tem surgido, normalmente o que eu acredito é que depois de uma grande crise há sempre muita oportunidade. E quando nós formos em termos de apresentação em público, ou apresentações do ponto de vista remoto, o que acontece muitas vezes é que acontecem falhas, obviamente. Nós nunca vamos ter a conexão perfeita, nunca vamos ter a imagem certa, se calhar vamos não conseguir ter o interlocutor do outro lado a conseguir nos escutar completamente. O que eu acredito é que devemos olhar para isto como uma oportunidade e não apenas como uma coisa extremamente negativa. E mais uma vez refiro que só pelo facto de vocês estarem presentes no webcast mostra exatamente que vocês estão a levar esta questão da atitude positiva com oportunidade. Ok? E por isso, muito rapidamente, costumo dizer é que estas três características são aquelas que definem enquanto pessoas. Eu não posso tecnicamente dar-vos mais atitude positiva, ou vocês tecnicamente não podem evoluir a vossa atitude positiva. Vocês podem ter uma série de comportamentos que vos influencia a ter uma atitude positiva. Ok? E esta é a lógica. É por isso, o núcleo que aqui encontram é aquilo que vos define enquanto, digamos, apresentação e do ponto de vista remoto. Muitas das vezes o que me acontece é quando estamos em reuniões, eu tenho tido certamente, como vocês todos, milhentas reuniões, ou pelo menos várias, tanto presentes em vários webinários, e percebemos que há falhas, como há sempre, como também já existia naquilo que era a vida real e a vida do dia-a-dia, ok? E por isso essas são as três partes fundamentais. Depois, obviamente, olhamos para aquilo que serão
7 aspectos, como disse há bocadinho, que são aquilo que são, vamos passar aqui por 7 técnicas para vocês e 7 dicas, ou grandes dicas para vocês poderem aprimorar as vossas apresentações remotamente. A primeira delas, relacionada com autoconhecimento. Okay. O Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, por isso a maior parte de vocês já o leu, aliás, há uns anos acabei por ver uma versão destas para os negócios, que também foi bastante interessante. Ele dizia algo fascinante. Eu ainda ontem estava obviamente a ver a Netflix, como todos nós agora temos visto certamente muitos filmes, e estava a ver um daqueles filmes de guerra da época medieval. E é interessantíssimo, porque o Sun Tzu dizia que tão importante como conhecermos os outros é conhecermos a nós próprios, e para termos o sucesso garantido, estas duas conjugações têm que estar extremamente alinhadas. Ou seja, para além de conhecermos aquilo que são o interlocutor, ou seja, o outro lado, isso faz grande parte da preparação, vimos há bocadinho, preparar o outro, conhecer mais sobre o outro, para que o discurso seja o mais efetivo possível, ok? Quando nós olhamos, muitas vezes o que acontece é que nós não temos uma grande capacidade de autorreflexão e de autoanálise, certo? E por isso, o meu desafio para vocês é que vocês, de alguma forma, possam perceber quais são as vossas mais-valias, as vossas principais características enquanto, digamos, enquanto comunicador, para que as possam evoluir. Ok, todos nós temos áreas de maior potencial, outras de menor potencial. O que eu acredito é que há áreas que nós somos extremamente, digamos, bons, ou pelo menos fazemos de uma forma muito mais correta, nós essas conseguimos colocá-las nos píncaros. Por outro lado, temos áreas ou soft skills não somos se calhar tão efetivos e de alguma forma nunca seremos experts nelas, mas de alguma forma podemos colmatar aquilo que são algumas das dificuldades. Por isso, não há... se vocês fizerem a formação de PNL, nós vamos trabalhar uma destas áreas relacionadas com o autoconhecimento. Nós aqui não temos tempo para o fazer, mas se vocês fizerem uma pesquisa online, vão encontrar, seja testes na área da programação neurolinguística, para vocês poderem perceber qual é o vosso sistema de comunicação. Aliás, aqui a Ana Gonçalves está a escrever que já se escreveu em PNL, boa. A parte da PNL dá-nos aquilo que são sistemas de comunicação. Por outro lado, se vocês lerem um livro muito interessante que se chama Rodeado por Idiotas, dá-nos para perceber se somos uns vermelhos, somos amarelos, somos verdes ou azuis. Ou seja, nós podemos ter características nós próprios que temos mais impacto em algumas determinadas áreas. Okay? Nós aqui não temos esse tempo. Felizmente vocês têm muitas plataformas que o podem fazer. É importante que vocês olhem para vocês próprios. Ou seja, quando, por exemplo, se tiverem um livro, se tiverem alguma coisa da área comportamental, eu recordo-me e conto sempre esta história, que é, eu quando fiz o meu primeiro practitioner em PNL, a minha trainer na altura perguntou-me, tu vais fazer PNL porquê? Eu disse, porque o meu objetivo eu trabalhava com uma equipa na área comercial, era líder de uma equipa e queria ser formador. Eu dizia, eu venho para cá para aprender e para incentivar o outro, ou seja, para trabalhar com o outro. E ela disse-me algo que me marcou até hoje, que é, se tu, para conseguires mudar o outro, tens de ter uma grande capacidade de mudar a ti próprio. Ok? E isto o que é importante? É importante para nós percebermos que, se nós não conseguimos olhar para nós próprios, o livro chama-se Rodeado por Idiotas, já agora. Mas depois na área da PNL tem muitos, tem Anthony Robbins, tem uma série de livros. Felizmente há muita bibliografia, perdão. Por isso, se nós não conseguimos olhar para nós próprios com um olhar crítico, nunca conseguiremos fazer para o outro. Ou melhor, nós para o outro até conseguimos fazer com muita facilidade, porque é mais fácil ver no outro mudança de comportamentos ou determinado tipo de comportamento. É muito mais complexo e muito mais complicado nós termos essa perspectiva de sair quase fora de nós e olhar para nós próprios. Ok? Por isso é que podemos ter desde vídeos, gravarmos a nós próprios para podermos ver como é que comunicamos, a nossa voz, etc. É fundamental que vocês percebam como é que vocês são enquanto comunicadores. Ok? Porquê? Porque só conseguiram melhorar as vossas competências se assim o fizerem. É quase como se vocês tiverem um jogador de futebol que não sabe com que pé que remata melhor. Ok? E de alguma forma, se olhar que, ok, eu remato bem com o pé esquerdo, mas a trivela não me sai bem. Ok? Por isso, então o que é que eu tenho que fazer? Que aspectos é que eu tenho que melhorar? Por isso, é fundamental que vocês olhem para vocês próprios com um olhar crítico. Crítico não significa mal. Uma crítica é, de facto, a oportunidade de vocês poderem melhorar. Ok? E por isso, o autoconhecimento é fundamental porque estabelece-vos a vossa margem, o vosso limite.
É a partir daí que vocês vão crescer as vossas competências. Boa? Ok. Perceberam bem compreendido este aspecto? Boa, perfeito. Ok. Depois, fomos do autoconhecimento e a seguir falamos certamente da área com maior influência e com maior impacto naquilo que são as vossas apresentações, seja em público, seja do ponto de vista remoto, que tem a ver com esta questão da linguagem não verbal. Ok? A linguagem não verbal, que aparentemente parece muito distante daquilo que é a apresentação remota, mas não é. Ok? E vou-vos já passar a informação porque é que isto é importante. Antes de mais, há vários estudos que são contraditórios, ou melhor, ou que podem ter informação diferente. A verdade é que aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha experiência, daquilo que são as leituras mais, digamos, tradicionais e mais académicas, referem que a comunicação não verbal tem um impacto de 93% naquilo que na mensagem que é transmitida. Ou seja, como vocês podem ver no gráfico, apenas 7% daquilo que nós dizemos impacta o outro. Ou seja, imaginemos, neste caso, a maior parte de vocês ou está apenas a ouvir, e por isso se estiver a ouvir, obviamente a parte das palavras tem um impacto maior, mas se estiverem a ver o vídeo, a forma como o meu tom de voz tem um impacto em vocês 38%, mas aquilo que é a minha linguagem corporal, ou seja, o meu olhar, a minha cara, a forma como eu estou vestido, o meu sorriso, as mãos, etc., tem um impacto de 55% em vocês. Ok? Por isso, uma das coisas que a maior parte das pessoas rapidamente esquece quando estão a fazer apresentações do ponto de vista remoto é que existe toda uma... há uma grande oportunidade de vocês poderem criar impacto no outro e não ser apenas o vídeo. Eu nunca mais me esqueço para vocês terem vou-vos contar uma história. Há uns 3 anos atrás, aliás, faz agora exatamente 3 anos, tive uma reunião e eu ainda estava, ou seja, não estava tão habituado a trabalhar com aquele cliente e marcámos uma reunião via Skype, já não me recordo, via uma dessas plataformas e eu estava, ou seja, era de manhã, eu ainda estava a trabalhar por casa e a pessoa disse, vamos ligar as câmaras porque acho que pode ser muito mais interessante termos impacto no outro. Ok? E obviamente eu não estava preparado para isso, porque estava de t-shirt, estava de calções, etc. E tive que ali arranjar uma desculpa, que vou-me contar a verdade, que é, basicamente desliguei a conexão, desliguei o vídeo, fui rapidamente arranjar o cabelo, colocar uma camisa, e depois, entanto, voltei a ligar e disse a desculpa que eu dei foi que a conexão estava má e que foi abaixo e que tinha que voltar. Mas, de facto, o que eu tinha falhado era a preparação. E eu sei que aquilo era importante, porque o que nós estamos a fazer aqui, ou pelo menos que eu estou a tentar fazer convosco, de poder olhar mais vezes para a câmara, falar diretamente para vocês, estar com uma distância de segurança para o computador em que vocês possam ver mais do que a minha própria câmara, o que está estudado é que este tem um impacto muito maior no interlocutor. Ok? Não é apenas uma conversa de vídeo, não vou estar assim com a cara a olhar para vocês ou com o ecrã desnivelado. Tudo isto tem uma arte e não é uma questão de acharmos, é apenas porque 93% da comunicação é não verbal. Ok? E para vocês perceberem que a parte remota é fundamental nisto, eu vou-vos mostrar e recomendo-vos vivamente, nós aqui não vamos ter tempo para isso, mas se vocês quiserem estudar, na imagem vocês têm a eleição, ou pelo menos o primeiro debate que foi televisionado foi televisionado em termos do ponto de vista político, ou seja, foi debate entre o Kennedy e o Nixon, ok? Até aí nunca tinha existido nenhum debate que tivesse sido passado na televisão. E, para quem não sabe, vocês podem ver as eleições. Quem ganhou as eleições foi o Kennedy. A verdade é que o Kennedy tinha um departamento espetacular de marketing, da comunicação. Foi o primeiro político a ter esse mesmo departamento. E ele percebeu que a imagem tinha um impacto fundamental no outro. Então, basicamente, ele preparou-se extremamente bem. Desde apanhar um sol na Califórnia para estar com ar bronzeado, desde fazer a barba, pentear-se extremamente bem, colocar o melhor fato que tinha. O Nixon, que era na altura vice-presidente dos Estados Unidos, que que era por todos considerado o candidato principal e que certamente iria ganhar as eleições com facilidade, estava habituado a discutir, a ter enormes discussões, mas que o outro só ouvia pela rádio, achou que isso seria mais um debate e não deu importância relativa para o debate televisivo. A verdade
é que depois, o que nós, se vocês forem ver vídeos, e basta ir ao YouTube e pesquisar nestes vídeos, se vocês forem pesquisar, vão perceber que o Nixon estava rapidamente a transpirar porque não tinha maquilhagem, toda a sua linguagem não verbal era muito defensiva. E o que aconteceu foi que quem viu o vídeo, quem viu o debate na televisão, deu a vitória esmagadora ao Kennedy. Quem ouviu o debate pela rádio, deu a vitória esmagadora ao Nixon. O que aconteceu depois no final das eleições foi que o Kennedy vence as eleições e pela primeira vez percebeu-se que a linguagem não verbal tinha um impacto extraordinário na forma como nós comunicamos. Ok? Por isso, hoje parece que nós vamos todos comunicar de forma muito diferente. Tudo o que seja tecnologia, sejam as aplicações, estão a trazer um novo mundo, podemos assim dizer. Não podemos esquecer daquilo que de facto impacta o outro. E a linguagem não verbal tem um impacto brilhante e não é de agora. Isto tem 50 anos, este vídeo. Ok? Por isso, primeira dica fundamental. Energia positiva, linguagem positiva. Ok? A questão do sorriso, seja por... não precisa ser um sorriso de, costumo dizer, de orelha a orelha, né? Não precisamos ter uma espécie de batatinha na boca, que temos a boca extremamente aberta. Temos de ter uma energia positiva. Por isso, energia positiva, eu costumo dizer, é o que dizem na linguagem não verbal, nas microexpressões, é termos as nossas emoções para cima e não para baixo. Certo? Por isso, sempre que nós colocamos as nossas microexpressões, o nosso rosto para cima, significa que estamos a transmitir ao outro uma boa energia, uma boa vibe. Por isso, arranjem estratégias, podem treinar. O sorriso é uma coisa extraordinária que vocês podem treinar, seja colocar um lápis na boca e olhar-se ao espelho. Sorrir é uma questão de escolha, por isso, escolham ter essa energia positiva para as próprias reuniões, apresentações. A segunda delas, e fundamental, que é tenham em atenção aquilo que são as vossas posturas das mãos, ok? As mãos são fundamentais que estejam visíveis ao longo de toda a apresentação que fazem, mesmo remotamente. Primeiro porque as mãos é o que eu chamo aquilo que é o truque de mágico. Os mágicos, se vocês se reparam, arregaçam as mangas, que é do género, não tenho nada nas mangas, não tenho nada a esconder, certo? E, aliás, há várias técnicas na área das vendas, utiliza-se muito isso, e a questão, como vemos uma das imagens, em que a própria pessoa tem as mangas arregaçadas em cima da mesa. É fundamental que mesmo que vocês remotamente façam essas reuniões, essas apresentações, para criar impacto, é fundamental que o interlocutor possa estar a ver as vossas mãos. É claro que vocês aqui têm que terem atenção para não andarem tipo uma espécie de robô, quase se estivessem a fazer uma dança na vossa cadeira. Porquê? Porque vai interferir, obviamente, vai distrair o interlocutor. Okay? É fundamental que ele perceba que vocês estão completamente, quase do ponto de vista simbiótico, com a interação. Ou seja, é como se eu de facto estivesse a ver isto e toda a minha energia flui para aquilo que eu estou a comunicar. Okay? Porque, aliás, uma das coisas que muitas vezes nós falamos quando falamos da linguagem não verbal, e vocês estão habituados, se me conseguem ver o meu vídeo, tem vários políticos que, se vocês virem agora, e agora há muitas conferências de imprensa que dá para ver isto perfeitamente, há muitos deles que utilizam esta técnica de colocar à frente. Qual é que é o grande problema deste tipo de técnicas? É que a linguagem deles verbal não está de acordo com a não verbal. Ou seja, as coisas não fluem, ok? A pessoa está a dizer uma informação e do ponto de vista de linguagem não verbal está completamente diferente e está distante do que está a dizer. Ou seja, é importante que vocês, por um lado, tenham noção de algumas pequenas dicas, de algumas técnicas, ok? Mas, por outro lado, também não sejam demasiado extremistas e não queiram de um dia para o outro querem mudar o vosso comportamento total. Certo? Façam isto como uma escada de aprendizagem. Vão dando passo a passo para que possam construir confiantemente aquilo que vocês dominam ou podem vir a dominar. E por isso mesmo, aquela reflexão sobre o autoconhecimento que vocês devem ter sobre vocês próprios. Ok? Por isso, a linguagem não verbal é fundamental. Depois, há muita bibliografia sobre isso, mas mais do que bibliografia, porque a melhor forma de nós aprendermos alguma coisa é implementar. E por isso, nada como vocês pedirem treinarem, pedirem feedback, ver muitos vídeos daquilo que consideram mais interessante. E por outro lado, sejam genuínos, que é uma das coisas fundamentais nas apresentações, principalmente na parte da linguagem não verbal. Se vocês não forem genuínos, vão cair, vão transmitir ao outro que estão a forçar algum tipo de comportamento que não é o vosso. Ok? Por isso, duas das técnicas já vimos. Por um lado, autoconhecimento, ou seja, ter uma grande consciência de vocês próprios. A segunda delas, fundamental em linguagem não verbal. 93% da comunicação
é feita não pelas palavras, mas pela forma como nós entregamos. Seja pela linguagem não verbal, seja pelo tom de voz. Por isso, falar mais alto, mais baixo, fazer as pausas nos momentos certos, isso tudo está estudadíssimo e é fundamental que tenha uma consciência dela. Ok? Chegamos ao terceiro elemento, parte do storytelling. O storytelling, e eu como fiz muita formação na área de storytelling e agora eu lembro-me que uma vez disseram que era o primeiro, que era o maior storyteller de Portugal, era o único na altura, quando comecei a treinar storytelling, o que na altura era muito engraçado, mas fui apresentado assim e ainda hoje me ri com isso. Por isso, a área de storytelling agora de facto está em voga. O marketing transformou a área de storytelling com imenso potencial, principalmente por uma razão. Quando nós investigamos, ou do ponto de vista de investigação, o storytelling, ou seja, nós quando seguimos uma história, o que acontece connosco é que nós não conseguimos parar de a escutar. Ou seja, imagina, nós começamos a escutar uma história e queremos saber o fim. É muito simples. Aliás, em termos de neurotransmissores, seja por cortisol, seja por outros tipos de sensações que nós vamos tendo, provoca-nos boas sensações a parte das histórias. É muito simples, o melhor exemplo que eu vou dar é este. Nós sempre que vemos aquelas comédias românticas lamechas, sempre que estamos a ver uma daquelas comédias românticas, nós sabemos que ela vai ficar com ele no final da história. Ok? Todos nós sabemos o que é que vai acontecer e mesmo assim nós não conseguimos largar a história. Porquê? Porque ela está construída para que nós queiramos saber todos os passos. Ok? A técnica de storytelling mais usada é a jornada do herói, que é vamos na nossa vida normal, temos um problema, ultrapassamos o problema e depois continuamos na nossa vida mais do que normal até acontecer uma nova situação. Ok? Por isso, a parte do seguir as histórias é porque nós conseguimos largar. E um estudo muito interessante na Universidade de Princeton, do Uri Hasson, ele diz uma coisa extraordinária, que é nós temos uma grande capacidade, as histórias é a única ferramenta que nós temos, em que no nosso cérebro, nós depois de escutarmos uma história, vamos replicar essa mesma história como se ela fosse nossa. É fácil. Estão a ver aquela situação em que muitas das vezes vocês estão a contar alguma coisa, por exemplo, que aconteceu com a vossa mulher ou o vosso marido, em que, e vocês estão a contar aquilo quase como se fosse vossa, é exatamente isso que as histórias têm exatamente esse mesmo poder. Nós contamos as histórias como se elas nos pertencessem a nós. Ok? Aliás, o que depois é mais interessante é que à medida que o tempo vai passando, nós cada vez temos mais enraizada essa história connosco e cada vez contamos-a como se fosse nossa. É muito simples. Se eu vos pedisse a vocês, se vos pedisse a cada um de vocês, para contar, ou pensarem na última vez que contaram aos vossos principais, aos vossos amigos, etc., um filme que foram ver ou que já viram, o entusiasmo que vocês falam no filme era brilhante. Só esse entusiasmo ia vender a própria história. Ok? E por isso, quando nós falamos em histórias, e aplicado às apresentações com impacto, e quando apresentam um ponto de vista remoto, não se esqueçam de passar histórias vossas. Ok? Histórias que de alguma forma vocês possam comunicar mais eficazmente ou que possam ter um impacto no outro ou que possam fazer parte da vossa vida. Ok? As histórias humanizam-vos. As histórias tornam-vos pessoas normais, certo? Ou pessoas que são como uns mortais e que têm exatamente os mesmos problemas ou as mesmas indicações. Ok? Por isso, não se esqueçam de o fazer ao longo das apresentações. Sejam histórias de sucesso, sejam histórias de insucesso, nós aprendemos com ambas, ok? Por isso, utiliza muitos exemplos. Quando falamos em storytelling, falamos de exemplos. Exemplos concretos com a narrativa que está associada, ok? Pois tem. Obrigado, Ana. Vou corrigir. Transform está... Exatamente, falta um N. Boa, obrigado. Isso é que é olhar do Ince. Obrigado. Há um vídeo muito interessante e há uma série que passou na Netflix. Eu não vou passar aqui o vídeo, mas... o que esse vídeo prova é que, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos não existe um juiz como existe aqui, em que ou melhor, há uma parte das decisões que passam por um júri. E os júris são pessoas como nós, comuns dos mortais, que analisam a história, analisam a narrativa e tomam decisões com base nessa mesma narrativa. O que aconteceu, e eu vou-vos passar agora aqui o vídeo,
vou só passar aqui, é que este é um documentário que passou na Netflix e este documentário fala sobre pessoas que foram incriminadas de forma errada. Ou seja, foram para a prisão por crimes que não cometeram, ok? E esta história é uma história um bocadinho dramática, por isso peço desculpa por isso, mas é a história de uma miúda que morre dentro do quarto queimada, ok? E a mãe é julgada e incriminada por uma declaração que um dos peritos fez e o júri toma a decisão a favor, ok? Por isso, eu vou-vos passar o vídeo para vocês poderem ver e nós a seguir refletimos um bocadinho sobre isso, ok? Ok, eu sei que o vídeo não tinha áudio, mas tinha legenda exatamente para isso. Não sei se ficou claro para aquilo que era a percepção. Basicamente, nesta série, existe um técnico que faz ou melhor, conta a história, digamos, a mais assertiva. Ou seja, por um lado tínhamos um técnico que, quase como se fosse uma bula do crime, disse, ok, isto é impossível que tenha acontecido por isto. Okay? É um dos lados do perito. O outro perito vai e conta uma extraordinária narrativa em que com alguns pormenores, em que são uma espécie de... Há uma técnica, ou melhor, isto é a técnica de storytelling, que são aqueles ganchos de ligação entre as várias situações, em quem está a ouvir diz, isto faz-me todo sentido, ok? E como fez mais sentido, tomam a decisão de julgar a pessoa. A questão é que nós sabemos que aquilo que muitas vezes nos crimes acontece não tem a ver com sentido ou deixar de fazer sentido, ok? É simplesmente uma questão de ou aconteceu ou não aconteceu, certo? E por isso, o que esta série vem provar, e já agora estou-me a perguntar, chama-se Confessions Tape. Confessions Tape é uma série extraordinária sobre crimes que pessoas foram incriminadas por não terem cometido, e percebemos que, de facto, ou melhor, esta série, quando eu estava a vê-la, percebi claramente que nós muitas vezes a narrativa é tão poderosa que a outra pessoa fica a acreditar mais nessa narrativa no que de facto os factos dizem. Ok? Por isso, recomendo a todos verem. Mais do que isto, é vocês perceberem qual é o impacto e qual é o poder que o storytelling tem nas apresentações. A verdade é que sempre que vocês utilizarem histórias nas vossas apresentações, um interlocutor vai ficar mais agarrado, ok? Porque ele quer continuar a ver. Exatamente como nós gostamos de ver ou continuamos agarrados àquela comédia romântica que já vimos milhentas histórias iguais, mas nós queremos ver o rapaz a ficar com ela no final, porque é assim que nós levamos também a nossa própria vida, ok? Por isso, autoconhecimento, linguagem não verbal, storytelling. E agora vamos aos últimos 4, e são os 4 que são um bocadinho mais rápidos do que normal, e um deles é menos é mais, certo? O que é que isto significa menos é mais? O menos é mais significa que, na minha perspectiva, é fundamental que vocês, ou melhor, ligado àquela questão da preparação, de saber exatamente o que nós queremos transmitir, a vossa apresentação tem que ser assertiva. Ok? Tem que ser aquilo que é necessário falar. Nós todos, vocês certamente têm passado por muitos webinários, como eu, e se calhar têm passado pela mesma sessão que eu tenho vários. É que muitas das vezes estamos 15 minutos a discutir o coronavírus, etc., quando nós todos estamos um bocado cansados disso mesmo, certo? Se calhar tinham feito um webinar de 30 minutos em que aquele tópico ia ser esmiuçado ao máximo
e nós íamos estar com informação muito mais rica. E para além dessa questão, relacionado com isso, é o facto de vocês, idealmente, terem menos informação no próprio slides. Ou seja, o que nós percebemos é que se nós tivermos uma apresentação muito mais longa, ganhamos sempre tendência a falar muito mais daquilo que é o suposto. Ok, e para quem está habituado a fazer isto, eu falo por mim, quando organizo as minhas apresentações, eu tenho mais ou menos padronizada, eu sei que cada imagem eu posso conversar imenso tempo sobre ela e tenho que criar algumas regras para eu ir evoluindo a minha própria narrativa. Ok? Para além disso, a vossa escolha dos slides é fundamental que sejam originais. Se vocês forem fazer a formação de PNL, vão perceber que nós temos formas de comunicar de forma diferente. A maioria de nós comunica do ponto de vista visual e por isso a imagem tem um poder extraordinário. Ok, por isso, eu trago-vos aqui três fotografias ou 3 imagens. Duas delas fui eu que as tirei. A outra tirei de uma das plataformas das quais nós não precisamos de pagar direitos de autor. E isto é uma nota muito importante para vocês que fazem apresentações. Há muitos sites em que têm fotografias extraordinárias que não necessitam de ter direitos de autor, ou seja, não precisam de pagar. Todas as fotos que aqui estão na apresentação são exatamente assim, certo? Por isso, eu quando preparo uma apresentação, eu tenho muitas imagens que vou buscar online a esses sites que não necessitamos pagar direitos de autor para me completar o PPT. Isto é extremamente importante, porque eu recordo-me, há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer formação, era um bocado leigo nesta área e usava imagens que não podia, até que um dia me chamaram a atenção. E depois de ter passado pelo mundo editorial, é fundamental para não termos... E nós, em Portugal, felizmente ou infelizmente, não passamos muito por isso. A verdade é que nós não temos nenhum processo de crime por direitos de autor, ou de usar a imagem que não podemos. Eu trabalho muito com empresas americanas e isso acontece à fartazana. Por isso, é fundamental que vocês escolham apresentações com a informação essencial. Ok? E depois, relacionado com isto, o poder das palavras e dos números. O primeiro delas, sobre o poder das palavras. Eu trago este exemplo. Eu sou um fã incondicional do Barack Obama enquanto comunicador. Não tem a ver com questões políticas, obviamente. O Barack Obama, se vocês forem ver alguns discursos dele, vão perceber que ele é a pessoa que que começa a fazer piadas sobre ele próprio. Ele usa todas as técnicas. Aliás, eu teve um português a trabalhar com ele na altura das campanhas e ele é extraordinário na forma como comunica. Há um vídeo muito engraçado. Eles faziam uma conferência com todos os jornalistas do mundo inteiro em que ele faz uma narrativa espetacular em que ele se compara ele próprio com o Rei Leão, só para terminar com uma polémica sobre o nascimento dele. Aliás, ele fazia muitas essas piadas antes de ser atacado pela imprensa ou pela concorrência, pelos adversários, e ele próprio fazia essas mesmas piadas. Por isso, as palavras têm um poder extraordinário. E vou-vos deixar aqui algumas expressões extremamente poderosas do ponto de vista da economia comportamental. Algumas vezes, e mesmo do ponto de vista remoto, vocês podem usar estas 5 dicas. A primeira delas é o que a maioria das pessoas faz. Ou seja, há um livro muito interessante que se chama Influência, que é provavelmente o melhor livro da área de psicologia social que eu já li. É um livro bastante antigo, como influenciar pessoas. E ele refere que nós gostamos de ser colocados num grupo. Ou seja, nós gostamos de sentir-nos integrados. E por isso a expressão o que a maioria das pessoas faz, podemos usá-lo com mais alguma regularidade. Certo? Por isso, eu posso dizer a vocês que o que a maioria das pessoas faz em termos de apresentações remotas é isto. Ok? Depois, para além disso, há outra questão que é o imagine. Por exemplo, há uns tempos estavam a falar como é que eu coloco isto do ponto de vista remoto ainda mais impacto tem. Que é, como é que eu coloco alguém a ver o meu produto quando não tenho na mão? Então, há a questão do imagine, certo? Que é tipo, então imagina então que tinha o produto, o que é que gostava de fazer? Que é, ou melhor, por exemplo, quando fazem aquelas, para quem é aqui da área comercial e que faz aquela abordagem de venda mais fria, uma das coisas que as pessoas dizem logo é, mas eu não preciso nada disso. Uma das formas de trabalhar, de contornar isto é nós dizer, mas imagina então que gostava, o que é que faria com isso? Certo? O imagine é fundamental. Mais uma vez, nós enquanto storytellers, todos nós gostamos de contar histórias a nós próprios e por isso a partir do momento em que damos uma personagem
personagem, damos uma temática, o nosso cérebro vai querer pensar sobre ele e criar uma narrativa. Okay? Depois a terceira questão, e eu aqui já fiz calhar isso alguma vez, sim, eu dou já daqui um bocadinho o título do livro. Por isso, nós usamos muitas vezes o nome do interlocutor. Sempre que nós usamos o nome do interlocutor, o que estamos a fazer é criar importância no outro, ok? E por outro lado, nestas reuniões remotas, o tratar pelo nome traz-nos novamente a pessoa a nós, ok? É mais fácil nós dispersarmos a nossa atenção quando estamos do ponto de vista remoto. Por isso é normal que alguns de vocês estejam a ver redes sociais, estejam a fazer outras coisas e estejam apenas a ouvir. O que eu tenho a certeza é que se eu chamar o vosso nome, vocês rapidamente vão se focar aqui. Por isso, sempre que estiverem a fazer apresentações, e quanto mais pequeno o grupo é, mais fácil é fazê-lo, vocês podem ir tratando pelo nome para chamar às pessoas, ok? E depois, aquilo que nós recomendamos é vocês poderem usar uma técnica de não do eu, mas do nós, ok? E depois, fundamental, explicar o porquê das coisas. Nós estamos muito habituados a fazer, explicar o what, mas temos que explicar o why, ok? A maior parte de nós gosta de saber o porquê das coisas e por isso, sempre que vocês estiverem a trabalhar, a apresentar, devem explicar porque é que fazem porque é que vão fazer daquela forma. Ok? E por isso, são 5 expressões que são poderosíssimas para vocês terem mais impacto no outro. Okay? Depois, outra questão importante relacionada com esta do poder das palavras e dos números é utilizarem... Eu confesso que estou um bocado cansado daquelas citações do Steve Jobs, do Bill Gates, do whatever. Ok? Por isso... E eu sei que todos eles são espetaculares, são extraordinários, não está isso em causa. A verdade é, se vocês forem ver apresentações, seguir umas às outras, determinado tipo de conteúdo, toda a gente cita as mesmas pessoas, ok? E isso, a partir do momento, o que é que vai nos desencadear no nosso cérebro? Aquele processo de nós sermos iguais aos outros e vai-nos fechar e não vamos querer ouvir mais, certo? Por isso, eu trago-vos estas citações, não é que vocês sirvam de exemplo, algumas delas eu faço, outras não. O que eu quero dizer com isto é que vocês devem ser criativos e originais nas citações que colocam. Se a citação está lá, é de facto para acrescentar algum valor. Certo? Se a citação está lá disponível, está lá, é porque vai-vos acrescentar algo diferente. Por isso, na minha perspectiva, eu gosto de citar sempre académicos, obviamente, porque académicos dão-nos um peso maior àquilo que é a nossa apresentação e sejam criativos na própria abordagem. Okay? E por isso mesmo terem aqui citações muito diferentes umas das outras, porque este tipo de interação será muito mais impactante para o outro, para não serem vistos como mais um. Okay? Certo? Se nós tivéssemos aqui uma citação de Steve Jobs, o que ia acontecer é que o Steve Jobs ao menos falava sobre tudo. Desde história... Podíamos citar o Steve Jobs para tudo. Podíamos, é um facto. A questão é que é a diferença que marca a diferença. Certo? Nós temos de ser diferentes para marcar a diferença. E por isso, a parte das citações é importantíssima para vocês que querem impacto no outro, por isso sejam originais. E depois, obviamente, a parte do poder dos números. Porquê é que os números são fundamentais? Se vocês já repararam, aliás, e a parte do coronavírus, ou a forma como estão a ser apresentados os números, deixa-nos aqui algumas pistas de que os gráficos podem ter muitas interpretações e muitas análises. Por isso, sempre que vocês tiverem que fazer apresentações, e eu recomendo vivamente a utilização digamos, de gráficos ou de números que vos possam ajudar a criar mais impacto no outro. Ok? Porquê? Porque dizer que teve um crescimento de 50% de faturação, ok, tem impacto. Mas mais importante do que isso é nós, por exemplo, colocarmos um gráfico em que visualmente vamos ter um gráfico representativo desses 50%. Por isso, sempre que possível, utilizem essa mesma informação. E se gostam destas áreas, vão perceber, basta vocês começarem a ler algumas coisas de economia comportamental, seja... há muita bibliografia sobre isso. Se vocês lerem sobre economia comportamental, vão perceber que nós temos uma grande aversão, ou melhor, temos uma grande proximidade à fuga. Ou seja, é mais fácil nós reagirmos a partir do momento em que a informação está de determinada forma. Ok? Por isso, o que eu quero dizer com isto é, utilizem gráficos, utilizem números, porque o número dá peso. Certo? E vocês se verem agora na questão do coronavírus, quando nós falamos das taxas de crescimento, de mortes ou de recuperados, nós cada vez mais estamos a interpretar melhor aqueles gráficos. E já vimos que há muitas formas de que os gráficos são representados. Por isso, se vocês puderem ter uma
uma apresentação em que vão misturando informação digamos, visual, com palavras poderosas, imagens poderosas, palavras poderosas e depois a parte dos números, a parte dos gráficos, vocês vão ser muito mais completos nisso mesmo. Ok? Por isso, e esta é uma área importante, porque daquilo que é a minha experiência, então nas apresentações remotas, ou mesmo presenciais, é que normalmente ou temos demasiados gráficos e não temos a parte de storytelling, não temos a parte da parte da narrativa, ou o contrário. Ou temos apresentações em que fazemos a apresentação quase de core, sem apoio nenhum, sem nenhum suporte logístico, e há alguém na plateia que diz: olha, mas então qual é a taxa de crescimento não sei do quê? E faz-nos perguntas para as quais não estamos preparadas. Ok? Por isso, esta parte de poder das palavras e números é fundamental. Depois, obviamente, haver um período para perguntas. Ok? É o que vamos fazer já de seguida. Um período de perguntas, o meu avô, contava-me, o meu avô, que foi provavelmente um dos meus super-heróis, e ele tinha um poema que me dizia muitas vezes, e fala muito sobre este, que é o do Ricardo Reis, que dizia para pormos o mínimo naquilo que nós fazemos. Ou seja, se nós, de alguma forma, temos perfeitamente conscientes daquilo que nós fizemos e do nosso trabalho de preparação, não há que ter receio para perguntarmos às pessoas que dúvidas é que têm ou questões é que têm. Certo? O máximo que pode acontecer é, das duas uma, ou nós sabemos a resposta e vamos ganhar mais impacto no outro, espetacular, extraordinário, ou nós não sabemos a resposta e dizemos: olha, obrigado pela pergunta que me está a fazer e eu vou investigar e depois entro em contacto consigo. E está tudo bem. O não deixar espaço para perguntas, o que faz é transparecer que somos inseguros e que não estamos perfeitamente à vontade com o material que estamos a trabalhar. E vou-vos contar esta história. Eu aqui há uns anos fui assistir a uma conferência a Madrid de uma pessoa consagradíssima da Apple, e a pessoa referiu que não aceitava, não havia um único período para perguntas. O que me transpareceu a mim foi que a pessoa sentia que não estava confiante caso viesse alguma pergunta mais complicada. Ok? Mas, por outro lado, eu vi outros formadores, exatamente na mesma conferência, em que possibilitaram que houvesse todas as perguntas e mais algumas, e o que eu ganhei muito mais respeito para a pessoa, sabendo a resposta ou não sabendo a resposta. Por isso, vocês tendo a noção e devem deixar sempre este período para perguntas, que vocês vão fomentar e, de alguma forma, consolidar aquilo que são as vossas competências com a outra pessoa. Ok? Por último, e não menos importante, a parte do treino e feedback. Ok, como dizia o Abel Xavier, ser treinador é treinar a dor, ser jogador é jogar com a dor, também podemos dizer se somos canalizadores, canalizamos a dor, mas a parte da pergunta do treinador é engraçada, que é, nós quando treinamos, nós de facto estamos a treinar fora da nossa zona de conforto, ok? E como estamos a trabalhar fora da zona de conforto, vai-nos custar. Eu costumo dizer que custa mais treinar, custa mais exercitar a apresentação do que propriamente estar a fazer aqui o live convosco. A verdade é que se eu não tivesse feito o teste ontem com os colegas de suporte técnico da Galileu, se não tivesse se não tivesse olhado para a apresentação, refletido sobre a apresentação, apresentado cá em casa a apresentação para ter feedback, a verdade é que eu hoje certamente teria feito um trabalho diferente. Ok, por isso, a parte de treinar é fundamental. Treinar significa que vocês têm a hipótese de refletir sobre aquilo que estão a fazer bem ou menos bem, ok? E evitar possíveis falhas que existam no momento. Por isso, sim, de facto, ser treinador é treinar com a dor, e por isso devem tentar fazê-lo porque será muito mais simples. E por outro lado, devem ter aquilo que é o feedback, que é este que eu costumo dizer que é ter uma espécie de PT da comunicação. Devem ter alguém convosco que vos possa escutar, possa ver, mesmo inclusivamente algumas das vossas reuniões remotamente, para vos dar feedback. Ok? Porquê? Porque nenhum de nós tem a capacidade de sair de nós próprios e poder ver aquilo que estamos a fazer live. Das duas uma, eu, por exemplo, vamos ter o vídeo desta mesma apresentação, e uma das coisas que eu vou fazer, obviamente, é seguir ver o vídeo, não para ver aquilo que eu disse ou para compreender, é muito mais para perceber de que forma é que eu posso evoluir o meu comportamento enquanto apresentador, porque olhar ter este feedback de nós próprios é muito mais simples. Por isso, o que é que podem fazer? Podem se filmar a vocês próprios, podem gravar a vossa própria voz, podem pedir a alguém para vos dar esse mesmo feedback, sendo este PT da comunicação. É fundamental. Vocês, há um livro, que eu estou neste momento a ler esse livro, mas segundo alguns teóricos, nós precisamos de 10 mil horas para sermos experts em determinado tipo de tema.
de tema. Significam 10 horas de 8 horas de trabalho diário, mais ou menos. A verdade é que não é só repetir o comportamento que nós vamos lá chegar, porque senão todos nós repetimos comportamentos e evoluímos. Há aqui algo muito importante para nós sermos melhores no que nós fazemos, que é ter alguém que nos dê feedback e dar o próximo passo. Ok? Por isso, mesmo na parte da comunicação, é isso que vocês devem no fazer. Devem pedir a alguém para vos dar esse mesmo feedback, e feedback é isso mesmo, é a opinião de alguém daquilo que vocês estão a fazer. E o feedback não é positivo nem negativo, é apenas feedback. É apenas aquilo que é a ideia de como é que vocês podem melhorar. Ok? Por isso, mais uma vez, são as 7 técnicas ou 7 dicas, grandes dicas que vocês fazerem apresentações em público. Por isso, a parte núcleo, ter uma grande capacidade de autoconhecimento, uma extraordinária linguagem não verbal, a parte 93% da comunicação é não verbal. Depois, não se esquecerem das vossas histórias pessoais, histórias de sucesso, de insucesso, com a narrativa certa, criar narrativas. Terem atenção que não exagerem no número de slides, no tipo de narrativa, no tempo passado na apresentação. Depois, não esquecer, nesta ligação simbiótica entre as palavras e os números, ou seja, por um lado gráficos a vosso favor, por outro lado imagens e expressões fortes e detalhadas. Ok? Depois, deixarem sempre o período para perguntas. E, obviamente, como em tudo, treinarem e terem feedback para que possam ser melhores. Ok? Por isso, qual é agora a ideia e o objetivo? Se vocês quiserem no chat colocar algumas dúvidas ou algumas questões, por favor, disponham que agora temos mais uns minutos para podermos responder a isso mesmo. Ok, o documentário chama-se Confessions Tape. E vou escrever agora aqui o nome do livro que vos falei. Que é provavelmente um dos livros da minha vida que se chama, que é do Robert Cialdini, que se chama Psicologia da Influência. Ok? Já vos coloquei aqui o título. Só aqui passar para cima para ver se vem mais alguma questão. Ok. Falando de técnica e preparação, como está instalado, está a utilizar a webcam ou câmera. Estou a utilizar a webcam de computador, exatamente. É claro que em termos de não, ok. Afinal tinha mais perguntas para cima, por isso peço desculpa. Vou só... Ok. Ok, por isso, quando falam em relação à parte... quando falam em relação à parte técnica, uma das... há muitas plataformas, há umas que são pagas, outras são gratuitas em termos de usar, webcams, etc. O que vocês devem encontrar é a vossa própria. E depois não se esqueçam de outra coisa, que é... Eu, por exemplo, tenho várias destas aplicações porque trabalho com clientes diferentes, trabalho com empresas diferentes e eles têm... Ou seja, nesta questão de eu me preocupar com o outro, nesta parte da preparação, nós percebermos o que é que o outro deseja... ou seja, eu tenho que ter essas aplicações todas e quando tenho essa mesma reunião, não utilizo aquela que me sinto mais à vontade, utilizo aquela que o cliente se sente mais à vontade. Okay? Porque o objetivo é impactar a ele e não a mim, certo? E por isso eu utilizo essas mesmas. Por isso há várias. Há gratuitas, menos gratuitas. Neste caso aqui, estou a utilizar exatamente aquela que a Gabriel me recomendou. Ok? Eu teria outra escolha ou não, e por isso mesmo sigo aquelas. O que eu tenho que fazer é, a partir do momento em que eu sei qual é a plataforma, eu testo até a exaustão para que depois não haja erros ou não hajam falhas, certo? Por isso, outra das sugestões que eu apanhei aqui era qual é o tempo ideal para nós fazermos uma apresentação? Depende, obviamente, depende do impacto. E eu gosto destas versões de 1 hora no máximo, porque nós não conseguimos estar muito atentos àquilo que é a informação. Por isso, tudo depende daquilo que é o objetivo. Se for uma formação destas, 1 hora é o ideal. Agora, não há obrigatoriedade. Eu hoje de manhã tive algumas reuniões em termos de apresentação, em termos de estar com a câmara ligada, em que foram 30 minutos, 45 minutos, depois depende muito daquilo que é o objetivo de cada um, que é o propósito. O que muitas vezes acontece, é o que eu acho que está a acontecer em muitas situações, acontece pior do que o que acontecia nas reuniões presenciais. Se vocês recordam, eu recordo-me de ter muitas reuniões dessas em que chego presencialmente, em que se fala, conversa, se toma-se café, pergunta-se como é que está a família, etc. Remotamente eu acho que neste momento está a ser pior.
seja, nós estamos a fazer, primeiro estamos a ligar os vídeos, estamos a conversar, então como é que está, como é que não está, como é que está a família, como é que não está a família, mostra lá a imagem de fundo que tu tens, mostra lá como é que estás vestido, etc. E depois passamos 20 minutos nisto e depois a seguir vamos ter que acelerar ou a reunião vai se prolongar muito. Por isso, o que eu aqui acredito é que sejam o straight to the point, que é direto ao objetivo, direto ao assunto, para que possam capitalizar o vosso tempo. Ok? Ok, depois, consegue-me dar exemplos de sites e imagens sem direitos de autor? Sim, tem o Unsplash, por exemplo, que é um deles. Eu posso-vos depois passar, mas se vocês escreverem no Google para a Mariana, na Mariana dos Santos, se vocês escreverem no Google imagens sem direitos de autor, vai-vos aparecer vários sites. Eu trabalho com dois, é o Unsplash, e o outro não me lembro, que é muito bom também dizer isto agora, mas um deles é o Unsplash, tenho a certeza absoluta. Ok, aqui a Katyn Karia está-me a perguntar: escrever a vermelho é indicado? Eu não tenho problema em relação às cores. Eu uso vermelho porque é a cor da Galileu e por isso acho que ficava bem. E eu sou daltónico, por isso não faz a diferença absolutamente nenhuma. O que eu tenho para mim, e aliás, isso é uma coisa engraçada, eu sou daltónico, por isso 1 em cada 10 homens são daltónicos. Por isso o que eu tenho que ter cuidado é não ter cores, o contraste seja muito complexo, podemos dizer assim, porque posso ter pessoas na plateia que sejam daltónicas também e que não consigam ver a diferença. A mim não me faz diferença absolutamente nenhuma em relação à cor. Escolhi o vermelho porque é a cor do cliente. Mas eu, por exemplo, tenho sempre alguém que me ajuda na parte das apresentações para me dizer que está coerente ou que não está coerente, porque eu sou daltónico. Nuno Santos está-me a perguntar literatura recomendada para o storytelling. Há uma pessoa, eu vou só escrever aqui a pessoa para o Nuno Santos. Há um autor foi com quem eu fiz formação. Eu vou só escrever aqui o nome dele, com quem fiz formação na área do storytelling. Eu vou só ver aqui como é que se escreve, porque ele é Maxil, eu nunca sei escrever o nome dele direito. Ok. Para não seres... Ok. Exatamente, por isso, para o Nuno, é exatamente este autor que é o que tem escrito em Portugal, que é o James Maxil, que ele é brasileiro, mas está no Reino Unido há muito tempo a viver, e tem alguns livros na área de storytelling. O storytelling é uma área complexa porque ainda não há muita informação, ou é muito técnica ou pouco técnica. Eu gosto deste aqui. Para além disso, há uma pessoa que é, e estou-me a tentar lembrar o nome dele, que tem uma academia que se chama mesmo FCB, vou só escrever aqui FCB, que é uma academia na área de marketing, que é de Lisboa, que fazem, na área do marketing, tem extraordinárias referências na área de storytelling, ok? E por isso acho que podem aproveitar isso. Deixem-me ver aqui mais alguma pergunta. Eu acho que não me esqueci de nada, por isso. Sites para treinar storytelling. Ok, pode ver aí. Há alguma formação gratuita. Felizmente a área de storytelling há uns anos atrás era muito pouco conhecida e agora está a explodir, felizmente. Por isso aparecem sempre muita coisa. E obviamente recomendo-vos a verem também, a estarem atentos àquilo que são as próximas formações da Galileu, que vai certamente ter conteúdos destas e outras áreas também importantes. Nuno, se eu tenho canal, não sei se o canal do YouTube é para mim ou não. Eu não tenho, ou melhor, eu tenho um canal do YouTube, mas não o utilizo, por isso deixa de fazer sentido. Todas as referências que eu tenho são provavelmente capazes de ter. Há alguns autores, há muitos autores interessantes que podem ter também informação online, e eu sei que o James Maxil tem, e por isso certamente poderá ver. Exatamente, o Álvaro Costa já colocou aqui essa informação.